Já entrou em uma sala e sentiu que simplesmente não pertence ali? Ou viu alguém atrair toda a atenção sem nem se esforçar? E se eu dissesse que não é questão de sorte ou aparência, mas sim de hábitos? Sim, hoje vamos mergulhar fundo naqueles hábitos raros, quase secretos, que podem elevar seriamente seu status social. Mas antes de falarmos sobre quais são esses hábitos, vamos nos aprofundar um pouco filosoficamente. Já ouviu falar em estoicismo? É uma filosofia antiga que ensina o desenvolvimento do autocontrole e da fortaleza como formas de superar emoções destrutivas. Os estoicos focavam em dominar seu mundo interior, controlando o que podiam e deixando de lado o que não podiam. E adivinhe, é exatamente isso que buscamos ao falar sobre elevar nosso status social. Não se trata de mudar quem somos para nos encaixar em um molde, mas sim de aprimorar o que já temos, adotando hábitos poderosos. Pense no bate-papo de hoje como uma versão moderna do estoicismo, como ser o mestre de sua própria vibração em qualquer lugar que você vá. Prepare-se, porque alguns desses hábitos podem surpreender você. Não são aqueles conselhos comuns como sorria mais ou seja você mesmo. Vamos mais fundo, explorando os fundamentos que realmente fazem uma pessoa se destacar. Sabe aquelas pessoas que exalam uma confiança que é ao mesmo tempo cativante e acessível, sem parecer forçada? Elas têm algo especial. Mas vou contar um segredo: não é nada especial. É algo aprendido, e tudo se resume à sutil arte da presença, da escuta e até de como você reage quando as coisas não saem como planejado. Imagine entrar em seu próximo evento social com mais do que boas intenções, mas com um plano sólido para ser genuinamente magnético. É sobre isso que falaremos hoje. Um dos momentos mais importantes em qualquer ambiente social não é quando você começa a falar, mas quando você entra na sala. Pense na última vez que realmente notou alguém fazendo uma entrada. O que foi que chamou sua atenção? Provavelmente não foi apenas a roupa ou um sorriso chamativo, mas a maneira como essa pessoa se portava, sua presença. É o que os estoicos chamariam de proairesis, ou a arte de usar sua vontade moral com sabedoria. Trata-se de cultivar uma postura que reflete confiança e intencionalidade, antes mesmo de dizer uma palavra. Presença é como um fio invisível que conecta todas as suas qualidades e faz com que as pessoas queiram saber mais sobre você. Agora vamos destrinchar isso. Primeiro, considere sua postura. É a base da sua presença. Os estoicos não se preocupavam apenas com exercícios mentais e debates filosóficos. Eles entendiam a importância da postura física como um reflexo do estado mental. Para eles, uma postura ereta não era só questão de saúde, mas de uma mente bem organizada. Então, quando você entrar em qualquer sala, puxe os ombros para trás, levante a cabeça e endireite a coluna. Isso não é apenas sobre parecer confiante, mas sentir isso de dentro para fora, e esse sentimento irradia externamente. Depois, pense no contato visual. Há um equilíbrio a ser alcançado. Pouco contato visual pode fazer você parecer desinteressado ou tímido, demais, e você pode parecer confrontador. O segredo é manter um contato visual natural e envolvente. Quando você olha nos olhos de alguém, que seja um momento de conexão. Não se trata apenas de olhar, é ver a pessoa, reconhecer sua presença tão fortemente quanto você projeta sua própria. Essa troca mútua é onde as conexões reais começam. Agora vamos falar sobre a energia que você traz para um ambiente. Isso vai além de parecer energético ou animado. Trata-se do seu estado emocional, suas vibrações, por assim dizer. Os estoicos ensinavam que nossas emoções poderiam nos controlar ou serem controladas, e isso é especialmente crítico em interações sociais. Escolher entrar em um espaço com energia positiva e aberta define o tom, não apenas de como os outros o perceberão, mas de como eles interagirão com você. Isso não significa que você precisa ser a alma da festa ou a pessoa mais animada da sala. Trata-se de estar genuinamente à vontade consigo mesmo, confortável em seu ambiente e aberto às interações que vierem. Praticar a presença também significa estar preparado para se envolver. Antes de entrar na sala, reserve um momento para coletar seus pensamentos, lembrar-se do seu valor e do seu propósito ali. Pode ser algo simples como uma afirmação mental rápida ou um momento breve de atenção plena, concentrando-se na respiração e centrando-se. Essa preparação alinha suas intenções às suas ações, garantindo que, ao entrar na sala, você não esteja apenas fisicamente presente, mas completamente presente. Mas e naqueles dias em que a confiança parece impossível? É aí que entra outra prática estoica, a visualização. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico,
Muitas vezes escrevia sobre preparar sua mente para os desafios do dia. Você pode usar essa mesma técnica, visualizando suas interações sociais futuras indo bem. Imagine-se entrando na sala, engajando-se em conversas significativas e deixando uma impressão positiva. Esse ensaio mental prepara sua mente e seu corpo para desempenhar esse papel quando o momento chegar. Por fim, presença também é sobre adaptabilidade, outro pilar da filosofia estoica. Ser capaz de ler o ambiente e ajustar seu comportamento conforme necessário é um sinal de uma pessoa verdadeiramente sábia e socialmente habilidosa. Se o ambiente for mais formal, sua presença pode ser mais contida e respeitosa. Em uma reunião casual, você pode ser mais aberto e descontraído. Essa habilidade de modular sua presença sem perder sua essência é a marca de alguém que não apenas comanda respeito, mas também conquista afeto genuíno. Uma ferramenta poderosa, mas frequentemente subestimada, no nosso arsenal social é simplesmente ouvir. Trata-se de encontrar o momento certo para compartilhar algo inesperado que tenha o maior impacto positivo, tornando a interação memorável e significativa para todos envolvidos. Trazer o inesperado é enriquecer o tecido da sua identidade aos olhos dos outros. É desafiar percepções e encorajar os outros a estarem abertos à complexidade do caráter humano. À medida que você começa a compartilhar mais dessas características inesperadas, não apenas verá uma mudança na maneira como os outros se envolvem com você, mas também na forma como você se percebe. Você se torna mais do que apenas uma coisa, um conjunto continuamente evolutivo de histórias, talentos e ideias. Imagine isso: você está no meio de uma apresentação e de repente a tecnologia falha. A tela fica em branco e todos os olhos estão voltados para você. Qual será seu próximo passo? Para muitos, isso poderia facilmente se transformar em um momento de pânico. Mas imagine que, em vez disso, você lida com isso com uma calma que até mesmo surpreende. Você faz uma piada leve, transita suavemente para uma discussão enquanto o problema é resolvido e continua com segurança. Isso, meu amigo, é o que significa ter graça sob pressão, e isso muda a forma como as pessoas percebem e respeitam você. Desde os tempos do estoicismo, encontramos que a graça sob pressão é um reflexo direto do caráter de uma pessoa. Filósofos como Sêneca e Epicuro enfatizaram a importância de não se deixar perturbar por eventos externos. Para eles, a única verdadeira desgraça era o mau comportamento, pois tudo mais estava fora do nosso controle. Assim, quando você mantém a compostura em situações estressantes, está essencialmente praticando a sabedoria estoica, focando não no incidente, mas em como você reage a ele. Isso nos leva a outro ponto crítico. A maneira como você responde em situações difíceis muitas vezes reflete não apenas sua inteligência emocional, mas também sua preparação. Imagine um músico que, no meio de uma performance, quebra uma corda de seu instrumento. A diferença entre um músico habilidoso e um excepcional não é apenas técnica, mas como ele improvisa e mantém o público cativado, apesar do contratempo. Na vida, somos todos músicos, e os contratempos são inevitáveis. Portanto, desenvolver a habilidade de improvisar, de permanecer calmo e de ser inovador nessas situações, é uma das maiores demonstrações de força interior. A preparação, nesse sentido, não significa planejar cada detalhe para evitar falhas, mas sim se preparar mental e emocionalmente para o inesperado. É saber que você pode enfrentar qualquer situação com confiança e flexibilidade. Lembre-se de que os momentos de desafio são oportunidades para revelar sua resiliência e caráter. Portanto, quando as coisas não saírem como planejado, veja isso como uma chance de brilhar ainda mais. No entanto, enfrentar desafios com graça e criatividade é apenas uma parte da equação. O outro lado está em cultivar uma presença que inspire confiança e admiração, mesmo antes de as adversidades surgirem. Essa presença não é construída apenas por palavras ou posturas, mas por um equilíbrio entre autoconhecimento, autenticidade e propósito. Pense em como você pode se tornar o tipo de pessoa que outros olham com admiração silenciosa, não pelo que você possui, mas por como você navega pelo mundo. Isso não significa tentar agradar a todos ou adaptar-se constantemente às expectativas alheias. Pelo contrário, trata-se de desenvolver uma fundação tão sólida em quem você é que suas ações tornam-se uma extensão natural dos valores que você carrega. A chave para isso está em 3 pilares: autoconsciência, domínio emocional e propósito definido. Primeiro, a autoconsciência. Ela é a bússola interna que permite que você perceba não apenas como o mundo te afeta, mas também como você o afeta de volta. Como os outros se sentem quando estão ao seu redor? Que impacto suas palavras e ações deixam nas interações cotidianas?
Ao se tornar consciente de suas forças e limitações, você começa a cultivar uma presença genuína, que não precisa de máscaras ou artifícios. Em seguida, o domínio emocional. A vida inevitavelmente traz momentos de frustração, desânimo e até raiva. Mas a verdadeira força está em responder a essas emoções de forma que elas sirvam, e não dominem, sua jornada. Reconheça suas emoções sem se perder nelas. Use-as como combustível para decisões conscientes, em vez de deixá-las no controle do volante. Por fim, o propósito definido. Quando você sabe onde está indo, ou pelo menos a direção que deseja seguir, as dificuldades tornam-se degraus e não barreiras. O propósito não precisa ser grandioso ou monumental. Ele pode ser tão simples quanto cultivar relacionamentos mais significativos, deixar um legado de bondade ou até mesmo crescer continuamente como indivíduo. O importante é que ele seja seu, algo que ressoe com sua essência e te inspire a avançar, mesmo quando os ventos estão contra você. Juntos, esses pilares formam a base de uma vida vivida com integridade e impacto. Quando você os integra ao seu ser, sua graça sob pressão torna-se mais do que um reflexo de caráter. Ela se torna uma declaração poderosa de quem você é. Portanto, da próxima vez que você enfrentar um obstáculo ou um momento de incerteza, pergunte-se: o que este momento exige de mim? Não apenas em termos de ação imediata, mas como uma oportunidade de crescer, de mostrar ao mundo e a si mesmo do que você realmente é capaz. Cada desafio é um convite para a transformação, e cada resposta sua é uma declaração do tipo de pessoa que você está se tornando. Escolha responder com coragem, criatividade e propósito, porque é isso que transforma dificuldades em degraus para algo maior. E assim, a vida, com todas as suas nuances e complexidades, deixa de ser vista como uma sequência de obstáculos e passa a ser uma tapeçaria de oportunidades para evoluir. Cada fio, cada entrelaçamento, representa um momento vivido, um emaranhado de escolhas, desafios e aprendizados que, quando vistos à distância, formam uma obra singular e inimitável. Ao perceber isso, você começa a entender que até mesmo as adversidades mais intensas carregam lições preciosas. O erro deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser uma fonte de sabedoria. A frustração, quando encarada com maturidade, transforma-se em combustível para buscar soluções mais criativas. E o fracasso, longe de ser um fim, revela-se como uma pausa necessária para recalibrar o caminho. Esse modo de ver a vida requer, porém, algo mais profundo: a capacidade de desapego. Não o desapego das coisas materiais, necessariamente, mas o desprendimento das expectativas rígidas que muitas vezes impomos a nós mesmos. É preciso libertar-se da necessidade de controle absoluto sobre os resultados e abraçar o fluxo natural da vida. Caótico, sim, mas também incrivelmente belo em sua imprevisibilidade. Nesse processo, surge uma compreensão mais ampla sobre o tempo. Vivemos como se tivéssemos uma eternidade à nossa disposição, mas, paradoxalmente, nos apressamos em cada tarefa, como se estivéssemos constantemente atrasados. O segredo está em encontrar o equilíbrio, respeitar o ritmo das coisas e valorizar cada instante como único, sem cair na armadilha de desperdiçar os momentos que realmente importam em nome de um futuro que, no fundo, nunca é garantido. Pense nisso. O que você está construindo hoje? Não em termos de realizações externas, mas dentro de você. Que tipo de valores, pensamentos e emoções você está nutrindo? Porque, ao final, é isso que molda a pessoa que você se torna e, por consequência, o impacto que você deixa no mundo. Por isso, permita-se pausar, respirar, refletir. A força de um indivíduo não está apenas na sua capacidade de agir, mas também na sua habilidade de observar, absorver e redirecionar sua energia quando necessário. Há um poder imenso em quem consegue encontrar serenidade no meio do caos, que caminha com confiança mesmo em terrenos incertos. E essa força nasce de um simples, mas profundo compromisso consigo mesmo, de ser uma pessoa melhor a cada dia, não pelo que os outros esperam, mas pelo que você sabe que pode ser. Então, diante do próximo desafio, lembre-se, ele não está ali para te derrotar, mas para revelar sua grandeza. E à medida que você avança, enfrentando cada etapa com coragem e clareza, você não apenas molda sua própria jornada, mas também ilumina o caminho para aqueles que seguem ao seu redor. E assim, pouco a pouco, a graça com que você vive se torna um reflexo de algo maior. Uma lembrança de que, em meio à incerteza e ao turbilhão, existe sempre a possibilidade de crescimento, de transformação e de criar algo extraordinário com o que a vida oferece. Com o passar do tempo,
você perceberá que a verdadeira transformação não acontece em um instante de iluminação súbita, mas sim em um processo contínuo, quase imperceptível, de pequenos atos e escolhas conscientes. É como o lento desabrochar de uma flor, um processo que exige paciência, cuidado e um profundo respeito pelos ciclos naturais da existência. Essa transformação começa, sobretudo, na maneira como você se enxerga. Quando se desprende das máscaras que o mundo lhe impôs, das expectativas que você internalizou sem questionar, algo extraordinário acontece. Você começa a redescobrir sua essência. Essa essência, que nunca desapareceu, apenas estava encoberta por camadas de medo, dúvida e conformidade. E ao resgatar essa autenticidade, você percebe que a vida deixa de ser uma busca incessante por validação externa. Suas ações passam a ser guiadas por propósito, e não por aprovação. Você aprende a distinguir entre o que é verdadeiramente essencial e o que é efêmero, entre os ruídos do mundo e a voz tranquila da sua alma. Isso não significa, no entanto, que o caminho será sempre fácil. Haverá momentos de escuridão, em que tudo parecerá perdido. Mas é precisamente nesses momentos que você encontrará as maiores oportunidades para crescer. Pois é na adversidade que a resiliência é forjada, e na dúvida que a verdadeira sabedoria emerge. E assim, ao continuar sua jornada, você começará a perceber que não caminha sozinho. Cada passo que dá, cada lição que aprende, reverbera no universo ao seu redor. Sua transformação não é apenas um ato individual, mas um convite silencioso para que outros também despertem para seu próprio potencial. Há uma beleza singular na forma como vidas se entrelaçam, formando uma rede invisível de apoio, aprendizado e inspiração mútua. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, carrega um poder que vai muito além do que você pode imaginar. Então, não subestime o impacto das suas ações, por menores que possam parecer. Um sorriso sincero, um ato de generosidade, uma palavra de conforto, tudo isso deixa marcas profundas nas almas que cruzam seu caminho. E, no final, é essa conexão com os outros que dá sentido à nossa existência. Por fim, lembre-se, a jornada nunca termina. Sempre haverá algo a aprender, a explorar, a descobrir. Mas é exatamente isso que torna a vida tão fascinante, a constante possibilidade de evolução, de reinvenção, de criar algo novo a partir do que já existe. E, enquanto caminha, mantenha os olhos abertos para as maravilhas ao seu redor, o coração receptivo para as lições que o mundo oferece, e a coragem de continuar, mesmo quando o horizonte parecer distante. Pois, no fundo, a verdadeira jornada não é sobre chegar a um destino, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho.